Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Nessa sexta-feira a gente chega para trazer notícias da equipe do CRB. CRB que entra em campo pela segunda divisão apenas na próxima segunda-feira, diante do Ituano, 9 da noite, na cidade de Itu. E aí a equipe precisa da vitória. O time está dentro da zona de rebaixamento e precisa pontuar. Quem sabe conquistar a segunda vitória fora de casa na segunda divisão desta temporada. Na tarde dessa sexta-feira, o novo diretor de futebol foi apresentado lá no CRB. Estiveram presentes não só o diretor de futebol, o André Martins, mas também o próprio presidente Mário Marroquim. Foi quem apresentou, inclusive, o profissional. Falaram de muitos assuntos, do momento atual da equipe do CRB, qual foi o problema que ocasionou essa queda de rendimento da equipe regatiana, principalmente no segundo turno. Falaram das contratações, e aí você vai ver a matéria completa aqui no canal. Lhe aconselho, inclusive, a acompanhar, porque fala de momentos diferentes, de momentos que podem ocasionar uma mudança de rota da equipe do CRB, por exemplo, na próxima temporada. Mas antes, deixa eu falar com você também a respeito da Puro Mel. Você sabe que a Puro Mel dispõe de deliciosos mel de abelha. Abelha do Sul, abelha italiana, também tem os deliciosos queijos de manteiga, de coalho, a própria manteiga do sertão, enfim, produtos de qualidade que você recebe no conforto da sua casa. Como? Fácil, falando conosco pelo WhatsApp. O 82-98123-1106. Anota aí para você poder então ter um bom produto dentro da sua residência. Olha, na tarde dessa sexta-feira, como já falei, a equipe do CRB apresentou seu novo diretor de futebol, André Martins. Tem experiência já em vários clubes do país e inclusive de fora do país. Ele chega para poder então tocar os destinos do CRB no lado profissional, no lado do futebol. E foi apresentado pelo presidente Mário Marroquim, que você acompanha a partir de agora aqui no canal Orlando Batista Esportes. Presidente Mário Marroquim, boa tarde. E a importância, né, de estar apresentando um diretor de futebol aí para essa sequência que está terminando ou já projetando 2025. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Na realidade, o clube ele segue e ele vive independente de quem comanda. Então, o clube ele tem uma sequência. A gente não pode pensar no clube somente no hoje, no agora, no momento atual. A gente tem que entender que existe um 2025 que virá, independente de quem irá assumir o clube. E a gente tem responsabilidade com o clube. Pensando nisso, o André vem para ocupar uma lacuna que estava vaga e que a gente precisa sim ter planejamento para 2025, já pensando em possíveis renovações, possíveis contratações, possíveis liberações também de atletas, fazendo parte de um trabalho natural, seja ele em qualquer série, seja ele em Série A, seja ele em B e C, isso ocorre, isso é de forma natural. Ao fim de um campeonato, não se pode imaginar que um clube não tenha uma equipe para poder entender de que forma funciona o futebol, de que forma vai ter o ano seguinte. Então, independente, a gente não pode, no momento desse, estar preocupado com eleição, está preocupado com isso. Não, isso aqui no momento não cabe. A gente está falando aqui de Clube de Regatas Brasil e a grandeza do clube. Precisa de um profissional que venha e ocupe uma lacuna que hoje estava vaga. Presidente, boa tarde. Como é que vocês chegaram no nome do André? Foi, enfim, tinha uma lista de profissionais, como é que vocês chegaram, avaliaram o currículo, como foi todo esse processo? Desde o ano passado a gente já tinha feito uma entrevista com o André já tinha vindo aqui, até com a própria equipe, incluindo inclusive o nosso diretor de futebol anterior. A gente iria trazer ele porque o André ele tem uma característica de head scout muito grande, então ele tem uma característica de buscar mercado muito grande, de avaliar atletas. E nós precisávamos ampliar a base nossa de pesquisa, de consulta e de atletas. Então, ele sempre foi um cara muito bem quisto no mercado. Ele sempre foi um cara muito bem falado no mercado. Então, vários clubes falavam dele, vários profissionais também comentavam da capacidade dele. Fizemos uma entrevista, a gente não conseguiu se acertar o ano passado. E, nesse momento, nessa vacância do cargo aí, a gente entendeu que era hora de chegar, principalmente no momento que a gente precisa planejar 2025. Mas já tem mais de um ano, e aí nesse momento ele estava também trabalhando, estava no América, um grande clube, e pode puxar o histórico, pelo histórico dele fala por si.
quem é o profissional, mas sempre foi muito bem recomendado por todos os profissionais e por onde passou também. Presidente, boa tarde também, André. Mário, fala pra gente o seguinte, o André chega ao CRB, mas ele chega não somente na função de diretor de futebol, né? Quais são as atribuições do André à frente do departamento, fazendo parte desse departamento de futebol? Isso aí, inclusive, foi conversado com o próprio André. A gente vem aqui com uma função de fazer a gerência de futebol. É um cargo que nós não tínhamos ocupado nesses nossos 3 anos e meio de mandato, mas ele vem para fazer o head scout, ou seja, ele é o chefe da equipe de scout do clube, de avaliações e de busca de atletas. Ele vem para fazer a gerência de futebol e, evidentemente, a gente talvez precise complementar o ano que vem com um profissional de mercado. A função dele é menos de mercado, muito menos de mercado e muito mais interno. É muito mais nesse momento que a gente precisa. É um cara que a gente precisa dele aqui, com a gestão com os atletas e também com a vinda de novos atletas. Mas a função de mercado ela é muito menos exigida dele nesse momento, porque não é, vamos dizer assim, a especialidade dele. Nesse momento a gente entra, evidentemente, contribuindo bastante, mas passa assim na nossa cabeça de que a gente, posteriormente, a gente venha complementar a nossa equipe com mais uma pessoa de mercado. Mas, no momento, ele também ajuda a gente nesse setor, porque ele já fez essa função. Então, ele já foi um diretor de futebol, inclusive no Avaí, tá? Onde ele fez essa função de mercado. Mas cada um tem a sua característica, cada profissional tem a sua característica, e a característica básica, ou vamos dizer assim, principal do André, é isso que a gente trouxe. Então, ele vem suprir uma lacuna importante dentro do clube. Presidente, boa tarde. Como as perguntas para você sobre o André, novo profissional, já foram respondidas, eu vou direcionar, né, primeiro a minha pergunta para o André. Desejar a você, André, que você seja bem-vindo, parabéns pelo seu currículo, parabéns pela sua história. O CRB vai ganhar muito com a sua vinda, mas você chega num momento conturbado, encontra um time na zona de rebaixamento, o CRB prestes aí a entrar numa nova eleição. Queria que você falasse desse momento e por que você escolheu o Clube de Regatas Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Agradeço ao presidente Mário. Meu nome é Rodrigo, sou do canal da Rede Oficial. Boa tarde, Rodrigo. Agradeço ao presidente Mário pela oportunidade, por estar aqui, por um grande desafio. Em relação à tua pergunta, aceitei justamente por causa desse grande desafio, nesse momento que o clube passa, né? Como o presidente já salientou, existia uma possibilidade de eu ter vindo antes, né? No final do ano passado, ter iniciado o ano aqui, não aconteceu. Existiu oportunidade agora e eu não titubeei, né? Eu entendo que realmente o momento hoje é um momento delicado, um momento difícil, mas que nós estamos focados, né? Desde quando eu cheguei, fazem 2 dias apenas que eu cheguei aqui, e tenho conversado com o staff do clube, com membros da comissão, com a própria diretoria, para que o momento agora é de dar apoio, de cobrá-los também aos atletas, né? Existiu essa cobrança já perante aos atletas, não só da parte da diretoria, da comissão, entre os atletas também ocorreu essa cobrança. A gente entende, né, como falei, que é um momento difícil, mas que nós temos totais condições de reverter e permanecer na Série B para o próximo ano. André, você é um cara que conhece bem, como disse, pela tua idade, claro, eu tenho um pouquinho mais do que você na questão da idade, mas aí com relação ao futebol, né? Você conhece muito e conhece o CRB, né? Eu lhe pergunto o seguinte, como é que você analisa, na tua leitura, o que pode ter acontecido? O CRB que fez um primeiro semestre fantástico, o CRB campeonato alagoano, está ali a prova, já né? O CRB vai para uma Copa do Nordeste, chega à final jogando o fim da bola contra um Fortaleza, você viu o jogo. O CRB vai para as oitavas de uma Copa do Brasil, né, com o Atlético Mineiro, que está disputando Libertadores. Aí, de repente, desanda. Você, como conhecedor de elenco e de Série B, o que você acha que aconteceu? Nesse pouco tempo que você está aqui, mas você acompanhava o CRB, né? Sim, eu acompanhava e realmente eu não imaginava que a gente estaria nessa situação nesse momento, né? Eu comentei com o próprio presidente no início do ano, justamente por a campanha que foi feita, não só no estadual, mas nas Copas principalmente, e comentava no clube que eu estava anteriormente que o CRB brigaria na parte de cima da tabela, né? Infelizmente, no decorrer do ano, acabou não acontecendo. Eu acredito que o empenho nas Copas
e talvez, e aí seria injusto da minha parte, em 2 dias fazer ter aqui uma resposta e fazer qualquer tipo de julgamento, né, com os profissionais que aqui continuam no clube e os que acabaram saindo também, por querer achar um culpado ou um erro que foi cometido, né? Mas eu penso que de repente, o foco nas Copas e junto com o início da Série B, né, a gente estava de fora e olhava a competição justamente pelo elenco, da forma que iniciou o ano, a gente achava que o CRB iria se recuperar. E ainda ficou algumas rodadas com um jogo a menos, né? Como outros clubes que disputaram a Copa do Nordeste também, tinha jogo a menos, mas que conseguiram se recuperar dentro da competição. Então, assim, eu estou tentando ainda entender alguns pontos aqui, conversando com muita gente, principalmente do staff do clube, que estão aqui desde o início, né? Vi muitas coisas positivas, independente da fase que nós estamos agora. Eu acredito, como eu já falei, que a gente tem condição de permanecer, né? Nós temos uma decisão na segunda-feira, é o foco total no nosso próximo jogo, né? Que vai dizer muito aí desse jogamos segunda, ficará faltando somente 3 rodadas. Mas esse jogo é o principal, sempre o próximo é o principal. Então eu acredito assim, nós temos que olhar para frente e só cabe a nós, né? Só dependemos de nós ainda, porém temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente não fazer a nossa parte, ter que ficar torcendo pela infelicidade, pela derrota dos outros. A gente tem que fazer a nossa parte para conquistar o nosso objetivo, que é a permanência. André, boa tarde, seja bem-vindo no CRB. Olha, o que muito tem se falado, inclusive por parte da torcida, é que o planejamento do meio do ano do CRB, principalmente aproveitando a janela de transferência, foi um pouco mal aproveitado em relação a reforços, e as equipes que estão brigando nas cabeças, né, nas primeiras posições, se reforçaram muito bem. Talvez na sua visão tenha sido esse o erro do percurso do CRB? Como eu disse, né, eu não estava aqui para fazer uma avaliação ampla, né, macro de todo o cenário. Porém, a campanha nas Copas, antes da janela, talvez tenha tido um entendimento por parte de quem estava à frente aqui de todo o processo, né, que a equipe estava bem, né, e conseguiria dar a volta por cima, conseguiria dar o retorno esperado e conseguiria manter na parte de cima da tabela. Infelizmente, o futebol é muito dinâmico, né? As coisas acabaram não acontecendo, tivemos alguns problemas de lesões, perdemos alguns atletas também importantes, né, que eram considerados titulares e peças-chave no sistema que vinha sendo utilizado no momento, né? Então, isso pode ter sido um fator, sim, né? Mas eu não quero colocar de forma diretamente que foi a questão da janela ou falta de reforço. O presidente colocou que eu sou da área, né, especializado na área de mercado, de identificação de atletas, né? Eu sou um cara completamente desprovido em relação a cargo, a função no departamento, né? Então, assim, hoje eu estou à frente do departamento de futebol do CRB e eu acredito que eu posso contribuir muito com a minha experiência por ter participado de projetos vencedores, onde eu conquistei títulos importantes, né? Então, por isso a minha vinda para cá, mesmo nesse momento, é que eu acredito que eu posso contribuir muito para o clube nesse momento difícil que a gente está vivendo. André, boa tarde. Denison Roma, GE. Globo. Deixa eu aproveitar um pouco da tua resposta, pegando um gancho também nessa pergunta do Igor, falando sobre captação de jogadores. Como é que você vê a importação de estrangeiros, esse número tão elevado de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro? Esse é um mercado que vem crescendo bastante, os clubes vêm buscando muitos jogadores sul-americanos, né? Não só o argentino, o uruguaio, mas o mercado peruano. Você vê hoje um clube de Série A que tem jogador peruano sendo titular. É um mercado que vem sendo muito explorado pelas equipes, não só de Série A, mas também de Série B. Hoje foi feito, recentemente, né, foi feito um levantamento que a Série A e a Série B, ela é considerada a ª ou 6ª maior liga, né, mundial. Só perde aí para o Premier League, para a própria Ligue 1 da França, enfim. Então é um mercado que o jogador sul-americano busca muito, né? Principalmente em relação aos valores, né, que vêm sendo praticados aí no mercado interno nos jogadores brasileiros, né? É um custo muito alto. Então os clubes estão buscando trazer jogadores do mercado sul-americano,
porque vem numa condição, principalmente financeira, e uma condição de negócio muito mais favorável do que o jogador brasileiro. Porém, esse jogador sul-americano que vem, a gente tem que identificar e entender que ele venha para resolver os nossos problemas. Ele não venha ser uma aposta porque tem a questão da adaptação, né? Então tem que passar por um processo e muitas vezes os clubes não têm muito tempo, porque a gente sabe como que é o futebol, se não tem um resultado, todo um resultado é colocado em jogo e tudo é muito generalizado em relação ao resultado. Então, assim, perde-se muito algumas convicções e alguns processos que vêm sendo construídos, né? Pode ser até... Foi muito recente eu ter vindo aqui no final do ano passado para o que eu encontrei esse ano já, né? Como eu falei, vi muitas coisas positivas, uma estrutura, uma condição de trabalho e como o clube oferta aos seus funcionários, né? Tem clubes que eu trabalhei que eu não encontrei essa estrutura, essa condição de trabalho e os profissionais que aqui encontrei muito bem capacitados. Eu digo os profissionais que eu encontrei aqui, os que já fazem parte da comissão permanente, que já estão no clube há muito tempo. Então, é uma impressão muito boa e com a convicção que a gente pode fazer um grande trabalho. André, minha pergunta não é negativa, é uma pergunta realista, né? Claro que a gente quer a permanência, né, do Clube de Regatas Brasil, todos querem. Já estou no futebol há um tempo e eu conheço a realidade das 4 séries do futebol brasileiro por acompanhar as equipes alagoanas. Tem até uma frase do supervisor Marco Lima Verde, da outra vez, na outra gestão que o CRB caiu, que o CRB saiu da mansão para a casa popular. E a gente espera que o CRB permaneça. Você sozinho, na sua casa ou aqui, pela sua experiência, você já separou 2 pastas, uma para a Série B, para continuar o planejamento, e a outra para a Série C, André? Sim, a gente tem que se organizar independente do cenário, né? Como eu falei, a gente joga uma final aí na segunda-feira, porém internamente a gente já vem tendo essa conversa, né? Vislumbrando os 2 cenários, de permanência e caso a gente venha a jogar a Série C o ano que vem, a gente já vem também planejando, conversando, né, analisando alguns atletas que têm contrato, que têm contrato por mais um ano, enfim. Então essa conversa já existe, né, mas internamente a gente já vem detalhando alguns assuntos assim importantes, pertinentes, independente aí da divisão. Volto a repetir, eu tenho muita confiança que a gente permaneça, né? Então, mas independente disso, a gente já vem conversando sim em relação aos cenários que a gente pode encontrar em 2025. Ô André, traça um perfil do jogador que você gosta de trabalhar na equipe por onde você passou, e você está começando esse projeto aqui, aí você apresenta para a direção e apresenta para a comissão técnica, isso aqui é bom, esse vai, enfim. Isso é muito relevante, independente do clube que você está, da competição que você está jogando, que você vai jogar. Tem muito a ver também com a comissão, com o treinador que está à frente da equipe, a forma que a gente quer jogar, né? Tem tudo isso para a gente. A montagem de um elenco ela passa por muitos fatores, né? Então a gente tem que estar atento, né? Eu sou muito a favor de continuidade de processos, né? Eu nem sempre aquele jargão do futebol, né? Nem quando a gente ganha tá tudo bem, quando a gente perde está tudo errado. Então a gente tem que analisar, né? E isso já vem sendo feito, como eu falei, né? A gente já está analisando alguns pontos importantes e positivos que foram feitos, estão sendo construídos, né? E isso depende muito de tudo isso que eu falei, né? Da competição que nós vamos jogar, do perfil de atleta que a gente vai buscar. É a primeira vez que eu venho trabalhar na região Nordeste, né? Também, então tem a questão de clima, a questão da formação do jogador aqui no Nordeste é diferente do pessoal que joga na região Sul-Sudeste, então a gente tem que estar atento a isso para montar um elenco equilibrado, e quando eu falo equilibrado, entenda-se em todos os pilares, técnico, tático, físico e mental, né? Isso é muito importante para que a gente tenha sucesso nas competições que a gente for disputar. André, você tem um grande currículo, já tem experiência campeão de Série B, né? Se eu não me engano, tem experiência também no futebol francês, né? Como scout do Lille. Como que você pode trazer isso para a realidade do CRB? E uma outra pergunta, qual o segredo, se pode se dizer, se tem uma receita de bolo assim, o segredo da Série B? É realmente caprichar nas rodadas iniciais e naquele sprint final? Tem alguma receita aí que você segue, que você já tem experiência como campeão da Série B? Na verdade, eu penso que a regularidade é um fator assim, importantíssimo para a gente
se manter sempre lá em cima na tabela, brigando lá em cima, né? A gente não oscilar tanto. O calendário do CRB esse ano foi um calendário de muitos jogos, é uma das equipes que mais jogou isso, acredito, todos os treinadores, o professor Hélio, quando chegou, também salientou isso. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com os atletas, né? E foi falado isso também, que nós temos pelo menos 2 atletas no nosso elenco atual, hoje, que eles são top 10 em minutagens. Foram os atletas que mais jogaram no futebol brasileiro, que foi o Anselmo e o GG, né? Eles têm quase 5.000 minutos jogados esse ano. A diferença de jogos para o CRB na equipe que eu estava, por exemplo, dá uma diferença de 20 jogos. Isso faz muita diferença ao decorrer de todo o ano, né? Então, assim, o segredo é ser regular, tentar iniciar bem, né? A equipe, normalmente, tem momentos de oscilação, né? Mas é se manter lá em cima e brigando sempre na ponta da tabela. Aquela questão do estudo da França também, você pode trazer para a realidade? Eu aprendi muito trabalhando num clube europeu, porém era um clube que na época já era uma SAF e tinha uns processos muito bem definidos, convicções do que seria feito durante todo o ano. Para você ter uma ideia, o campeonato começava e a gente já sabia quais as posições que a gente teria que contratar, quais os atletas que seriam vendidos no meio da janela, quais os atletas que a gente teria que trazer para compor elenco, né? Então, o planejamento ele já era feito muito antes de iniciar a competição, né? E o Lille ele tinha um nicho de mercado muito específico. Ele não brigava por títulos, mas ele brigava por revelar jovens atletas, trazer jovens atletas em potencial, para ser vendidos e negociados dentro do futebol francês ou para a Premier League, que já na época era a liga que mais valorizava o atleta com o perfil que o Lille trabalhava, né? Então, assim, como eu falei pro colega, em relação à montagem de elenco, ao perfil de atleta, tudo isso varia muito do clube que você está inserido, das competições que você vai disputar, quais são os objetivos do clube, como o clube se enxerga no cenário, como que a gente quer vencer os nossos jogos, como a gente quer jogar, né? Enfim, então isso tem que ser já muito bem detalhado no início, né, do ano, no planejamento estratégico que a gente já começou a fazer. Há 2 dias, né, da minha chegada aqui, mas já existia já esse processo em andamento com os profissionais que aqui estão. André, você chegou há pouco tempo, como você falou, 2 dias apenas, está começando a fazer um levantamento de tudo, mas certamente você já acompanhava o CRB, até por conta da sua profissão, né? Faz parte do futebol. Que avaliação você faz do elenco atual do CRB? O elenco, como eu falei, o elenco não é um elenco para estar nessa condição hoje. No início do ano, em virtude do primeiro semestre, a gente falava, o CRB vai brigar para subir, vai brigar lá em cima, né? Algo aconteceu, a gente não conseguiu identificar ainda, como eu falei, como é recente a minha chegada, eu tenho conversado e tentando identificar os pontos positivos e negativos que aconteceram e ajustar, né, para a sequência aí dos próximos anos. Vejo um elenco muito forte. Essa questão hoje, nessa fase que a gente se encontra, a questão mental é muito importante, está sendo crucial, principalmente nesses últimos jogos, né? Eu venho acompanhando esses gols que a gente toma aí. Então, assim, o momento agora é de tentar resgatar, de dar apoio, de dar confiança para os atletas, né? Conversar bastante, cobrá-los, como já foi feito e vem sendo feito, e tem que ser dessa forma, né? Não existe futebol sem cobrança, a gente sabe como é que funciona, mas eu vejo um elenco com muito potencial, né? Que a classificação na tabela não condiz com o que o elenco entregou durante o certo período no ano, pelo que está se passando agora. Então é o momento da gente dar apoio, de unirmos forças, e quando eu falo em unir forças, eu falo departamento de futebol, diretoria, comissão, staff, atletas, torcida, né? Estarmos juntos e unidos para vencer a partida, nos manter vivos na competição e permanecer na Série B. Nós estamos transmitindo aspirantes, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que a maioria das equipes joga com Sub-23 e o CRB a base de Sub-20. O CRB está num grupo muito difícil, penso que é o mais difícil porque são gigantes do futebol brasileiro e times que têm muita estrutura. E o CRB está voando. E em parceria com o CRB Play, a gente está transmitindo
esses jogos. Você já viu algum jogo desse garoto? Você já acompanhou? E desse elenco atual, com quem você já trabalhou, que você lembra de cabeça? Eu falo dos atletas profissionais. Em relação ao aspirante, eu tenho acompanhado, sim, gostei bastante do que eu vi, né? Realmente, está num grupo muito difícil e vem performando muito bem. Tem alguns destaques individuais que eu já pontuei para a comissão. E eles já vinham acompanhando também, a gente tem essa troca, essa... Não, posso dizer, por exemplo, o Wallace é um zagueiro que hoje vai treinar como profissional, o próprio Matheus, o Brau, que não tem idade sub-20, mas já é aqui formado aqui, então está aqui há muito tempo, o próprio Rodriguinho, o Caliel, o Baranhas, então assim, tem jogadores de muito potencial, né? Que a gente pode, de repente, aí estar aproveitando, estar olhando assim com mais carinho para esses atletas, sim, né? E em relação ao elenco profissional, os atletas que eu já trabalhei, o Anselmo Ramon, o Matheus Ribeiro, o Vitor Caetano, o goleiro, o Cleiton, o Chay, o Mike, eu acho que são esses os atletas que eu já trabalhei em outras equipes, né? E conquistei com alguns desses atletas também, alguns eu trabalhei em equipes de base, né? E fico feliz por ter encontrado o Vitor, não só o Vitor, mas quanto ao Cleiton, né? Que eu trabalhei na base em outros clubes, na equipe profissional do CRB e conseguindo performar em alto nível aí. Você acompanhou então a apresentação do novo diretor de futebol da equipe do Clube de Regatas Brasil. Ele chega então para fazer um trabalho diferenciado, é o que idealiza a diretoria do CRB. E o que você achou desse novo profissional? O que você espera dele? Deixa então a tua opinião aqui no canal. Não esquece também de dar o teu like, de enviar o link dessa matéria para outras pessoas e de fazer a tua inscrição. Fazer a sua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.